Amados, acho que o irmão Saulo já falou a respeito da substituição aqui do pastor José Ayrton, nesse período agora de outubro, e espero poder contribuir nesse período com os irmãos nesse instituto, tá bom? E é claro que nosso papel, como eu sempre digo, não é fazer aqui um comparativo, mas trazer aos irmãos aquilo que é importante dentro dos estudos que os irmãos estão fazendo. Eu conversei com o pastor José Ayrton, inclusive com o Saulo, se ele tinha alguma programação de aula que gostaríamos que a gente desse continuidade, mas ele nos deixou muito à vontade nesse sentido. Então, seguindo inclusive a sugestão do cronograma das aulas, que o irmão Saulo havia replicado no grupo, a gente vai tratar, então, nesse período agora, das cartas de João e já no finalzinho de outubro, a carta de Judas. Então, um grande desafio nosso hoje é a introdução, a carta e os 3 primeiros capítulos. A irmã Eliana falou que estava com sono, né? Espero que ela não durma, né? Espero que ela não durma. Se ela Não é dormir, sono, pastor, é medicação. Você acha dedicação, que vai parecer. meditação. Irmã, não estou ouvindo direito. Meditação. Não, medicação. Estou brincando com a irmã, mas alegria estar com os irmãos aqui e espero poder contribuir. É claro que, como eu disse, os irmãos vêm já de um trabalho de longa data com o pastor José Ayrton, e é claro que a gente está entrando agora, né, caindo de paraquedas aqui com esse desafio que o Saulo nos propôs, e espero que possamos todos sairmos daqui edificados. Se eu vou aprender, os irmãos também espero que aprendam alguma coisa. Eu queria dizer, antes de mais nada, que eu estou baseando o estudo das cartas de João em algumas literaturas. Então, a primeira delas, antes de iniciar, eu queria até dizer aos irmãos, a introdução do Novo Testamento, não sei se os irmãos vão conseguir enxergar, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui aos irmãos, é um livro, Novo Testamento, Introdução ao Novo Testamento, estou usando ele como base, tá? É um livro da Vida Nova e é um livro do Carson, do Morris e do Douglas, são teólogos contemporâneos. É um livro interessante. Não sei se vocês têm na biblioteca, ele é um dos que eu tenho comigo e eu normalmente uso ele. E estou usando também um novo comentário bíblico, não sei se alguém tem, né, da Bíblia. Eu tenho uma coleção enorme de comentário, mas eu estou usando esse também, que é da Vida Nova, que é do Davidson. Ele também é bem interessante. Além da Bíblia comentada da NVI. Uma Bíblia que eu gosto bastante. Então, esse vai ser o nosso. Eu vou tentar desenvolver essas aulas com base nessas 3 literaturas. Elas são muito convergentes, né, no sentido daquilo que ela traz de percepção daquilo que João escreve, e é nesse sentido que eu gostaria de compartilhar com as irmãs e com os irmãos aqui, tá bom? Então, assim, eu não sei como o pastor José Ayrton faz, eu criei aqui um PowerPoint, eu espero conseguir compartilhar, vocês vão me dizer se os irmãos estão enxergando ou não, tá bom? Para a gente poder iniciar aqui. Então, eu vou tentar compartilhar aqui. Os irmãos estão vendo ou não? Eu estou vendo. Tá vendo? Então ótimo. É bom que vocês não ficam me vendo, né? Então vamos lá. Para a gente começar então aí a nossa aula. Ô, irmão Saulo, essa aula vai até às 10. Até às 10. Então tá bom. Então, os irmãos podem nos interromper quando acharem por bem, tá bom? Para a gente poder também interagir na aula e a coisa não ficar aqui só o pastor falando, tá? Então, a primeira carta de João e as 3 cartas de João, elas
efetivamente não trazem o nome de João como o autor dela, né? Elas são cartas anônimas, né? À luz daquilo que a gente estuda dentro da teologia. Né? Então, por exemplo, a primeira carta, ela não tem nenhuma dedicatória nem assinatura, como Paulo faz nas cartas que por vezes ele escreve, como Pedro fez. Né? Então, acontece que quando essas cartas foram escritas, João não se denominou dentro delas. Não, no entanto, existe bastante afinidade, né? E aí seria interessante eu falar sobre isso, afinidade entre as três cartas e o quarto evangelho, que seria o próprio evangelho de João, porque elas muito se parecem, né? A maioria dos pais da igreja que se encontram já no início do segundo século, eles concordam que tanto a primeira como a segunda e a terceira, apesar que a segunda e a terceira carta de João, elas vão ser elas vão entrar em uma discussão grande entre eles e elas vão ter a sua notabilidade e confirmação no cânon só no finalzinho do ano 300, início do ano 400. Mas a gente não vai falar delas agora, mas é importante destacar aqui que essas três cartas elas não são escritas por João em que ele se autodeclara, mas elas são cartas que identificam João como autor. Né? Então, assim, é importante destacar aqui que os discípulos dos apóstolos, que a gente chama na igreja primitiva dos pais da igreja, eles vão identificar o próprio apóstolo João como autor da primeira carta, da segunda carta e, é claro, efetivamente, do Evangelho de João. Né? Eles vão confirmar isso através do estilo que essas cartas foram escritas, assim como também o próprio Evangelho. Né? Então, existe uma notável semelhança dentro deste aspecto, tanto da escrita quanto a maneira como João fala. Então, um exemplo clássico disso, e eu gostaria que os irmãos me ajudassem nesse sentido, um exemplo para os irmãos entenderem é João 20:31. Quem pode ler para mim? Evangelho de João 20:31. O que ele fala lá? Os irmãos imagino que esteja com a Bíblia aberta, né? Alguém pode ler? Eu vou ler, Eliana. Mas estes foram escritos para que vocês creiam. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Eu queria só fazer um destaque que esta é a parte fundamental do Evangelho de João. João 20:31, ele é o que dá o marco, ele é o fundamento daquilo que João escreve. Né? Tanto que ele fala, eu escrevo isso para que vocês possam crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E, paralelamente a isso, a primeira carta, capítulo 5, verso 13. Quem pode ler para mim? 1 João 5,13. Ela vai dizer praticamente a mesma coisa, que é uma das evidências que nós estamos falando aqui do mesmo autor das três cartas, bem como do quarto evangelho. 1 João 5,13. Eu leio. Lê, irmã. E esta é a confiança que de sua vontade ele nos ouve. Deu para ouvir? 1 João 5,13. 5,13. Não tá Ele diferente. fala. Eu vos escrevo essas coisas a vós que crede no nome do Isso. Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Eu tinha lido 14. Isso, agora sim, né? Porque ela se assemelha muito àquilo que o próprio Evangelho fala. Então, essas frases são alguns exemplos, é claro que tem muito mais exemplos sobre como elas se parecem quando João fala da primeira carta e também do próprio Evangelho. Então, são expressões que estão dentro desse livro que levam a autoria tanto das cartas quanto do Evangelho ao apóstolo João, né, filho de Zebedeu, também conhecido como o discípulo amado,
como está lá no texto de Marcos, capítulo 1, verso 19 e 20, que a gente não precisa ler. Mas elas foram escritas, né, todas elas foram escritas dentro de um grego muito parecido, né, que era o grego koiné naquela época, né, um grego muito parecido, a maneira, o vocábulo, os predicativos utilizados nelas são muito semelhantes, que leva a crer que é o mesmo autor, e aí, como a gente já disse aqui, que todos têm como fundamento que seja o próprio João, né? Os pais da igreja dos 4 primeiros séculos, eles têm isso como algo que é inegável, que foi o próprio apóstolo João que escreveu, né? E até porque o João ele usa muito figuras contrastantes dentro tanto do Evangelho quanto das cartas. João fala muito daquilo que a gente sempre ouve do próprio Cristo: luz e trevas, vida e morte, verdade e mentira, amor e ódio. Tudo isso está dentro tanto do Evangelho quanto das cartas. Então, é importante a gente destacar aqui esta questão, para que a gente não se perca com relação a isso que a gente está vendo, daquilo que o próprio autor traz para nós, né, o próprio João diz para a gente. Vamos pensar um pouquinho aqui sobre a data, né, e a gente agora vai falar especificamente da primeira carta. É claro que a gente não consegue colocar a primeira carta dentro de uma data específica, mas ela foi escrita e as evidências são que ela se dá ao final do primeiro século. Então, ali, por volta do ano 85 e 95 depois de Cristo. E quais são as evidências? Os próprios escritores ou os pais da igreja, ou o que a gente chama os discípulos dos próprios apóstolos, como Irineu, Clemente de Alexandria, que foram bispos da igreja já no segundo século, evidências do gnosticismo, que era muito pragmático naquele período, no final do primeiro século, gnosticismo que era uma heresia que estava surgindo no meio da igreja, né? As indicações também da própria idade avançada de João, que as cartas vão falar a respeito disso, é uma das maneiras também de tentar colocar João dentro, essas cartas escritas ainda dentro do primeiro século. E também, amados, a própria maneira como João vai falar do contexto em que ele está inserido mostra um pouco sobre isso. Então, é importante a gente pensar, então, que essas cartas estão ali entre esse período, né? E qual é o destino dessas cartas, né? Pensando na primeira, a primeira carta ela não é direcionada a alguém. Então, ela é tida futuramente como uma carta episcopal, uma carta geral, né? Encaminhada a muitos cristãos, principalmente aqueles que estão ali na região de Éfeso, na região ali da província da Ásia, hoje conhecida como Turquia, né? Conhecida como Turquia. Ela foi escrita efetivamente direcionada às igrejas, aos crentes naquele período, né? Então, finalzinho aí desse século vai ser também a época que João vai receber de Deus a revelação do Apocalipse. Mas é importante a gente destacar isso, que o destinatário, principalmente da primeira carta, a segunda e a terceira não, mas a primeira carta, ela não tem um destino único. Ela é tida como uma carta geral, né, uma epístola geral, né, escrita para todos os cristãos que estão naquela região. Então, é importante a gente destacar isso. Então, como eu posso dizer aos irmãos, o contexto dela, qual é desta carta? O contexto dessa carta, ela tem como premissa o quê? As falsas doutrinas que estavam surgindo no meio da igreja no final do primeiro século, principalmente a doutrina gnóstica, né, o gnosticismo, que tinha como fundamento principal, e a gente sempre fala muito sobre gnosticismo, o fundamento principal em revelar que a matéria é má e o espírito é bom. E você só consegue ser salvo por meio de um conhecimento especial, né, o que eles chamam de gnosis, por isso gnosticismo, em grego. Né? Então, o homem ele só consegue se libertar se ele tiver um conhecimento especial, se ele for a pessoa privilegiada desse conhecimento
muito especial. Somente assim ele consegue se salvar. Então, essa era uma heresia que estava entrando no meio da igreja naquele período, ou seja, descaracterizando ou anulando todo o processo pela qual o Senhor nos deu como projeto e propósito a sua graça manifestada em Cristo Jesus. Então, é importante destacar isso. E é interessante que isso nasce no meio da igreja por meio de pessoas que estavam no meio da igreja. Então, eu queria destacar aqui que o gnosticismo, que trata da matéria como má e o espírito como bom, ele tem alguns erros dentro dessa heresia, ou dentro dessa ideia, dessa doutrina pragmática que está no meio da igreja, em que o corpo do homem, que é matéria, é mal, e por essa razão é diferenciado de Deus, e totalmente Deus, que é totalmente espírito, é totalmente bom. O que leva eles a acreditarem especificamente que Cristo não encarnou, como o próprio João coloca no primeiro verso, tanto do Evangelho de João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, assim como ele coloca no primeiro verso do próprio capítulo 1, da primeira carta que a gente está estudando, que a gente vai estudar. Então, eles consideram, o gnosticismo considera a impossibilidade de Jesus ter se tornado homem, ter assumido a questão humana, porque ele tem espírito bom e não poderia habitar em um corpo que era mau. Então, Cristo, para eles, não foi totalmente homem. Cristo não foi totalmente homem. É a teoria do docetismo, né? Ele só se parecia com homem, segundo eles. Cristo, ele era totalmente divino, então ele não poderia assumir a forma de homem, né? Então, existe uma outra teoria dentro do gnosticismo, que é o serentismo, que diz que Cristo, ele vai habitar o corpo do Jesus que foi batizado, mas antes de morrer ele deixa esse corpo. Então, são algumas heresias que estavam surgindo no meio da igreja. Então, o gnosticismo, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar em dúvida a própria capacidade de compreendermos aquilo que os próprios apóstolos viram e puderam testemunhar. Viram e puderam testemunhar. Então, esse gnosticismo, ele vai defender fundamentalmente a salvação pelo saber sustentado em que tudo na vida ou tudo na carne não tem valor algum, né? Não tem valor algum, inclusive o próprio pecado, trazendo inclusive para isso uma libertinagem para que os homens pudessem continuar pecando, porque o corpo é mau, então não tem necessidade nenhuma de estar preocupado com isso, porque o que importa é o espírito que é bom. Então, esse era uma das razões pela quais João vai escrever à igreja. João estava muito preocupado com isso que estava surgindo no meio do povo. E é importante a gente pensar sobre essa questão, porque as heresias daquele período, irmãos, também elas são presentes no nosso tempo, né? Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que distorce a própria palavra. Por isso que João ele se coloca como testemunha, né? Então, se os irmãos puderem ler para mim os versos 1 do capítulo 1, gostaria que alguém lesse para nós, 1 e 2, só para a gente considerar aquilo que a gente está dizendo, porque João trava dentro dessa primeira carta a necessidade do povo se voltar para a fé que por eles foi testemunhada e trazida a eles para que eles pudessem ser salvos por meio de Cristo Jesus, aquele que se encarnou e veio habitar entre nós. Quem pode ler o verso 1 e 2 para mim da primeira carta? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estamos com o Pai, que nos foi manifestada. Ok. Então, é como se João estivesse fazendo aqui uma ponte entre o próprio capítulo 1 do próprio Evangelho. Então, o propósito desta carta é fazer o confronto, né? É confrontar essa doutrina gnóstica que estava, e as suas variáveis, que estava trazendo dificuldades para a fé daqueles irmãos da igreja
naquele período. João vai escrever essa primeira carta com esse propósito básico de desmascarar os falsos mestres. Está lá no verso 2:26. Quem pode ler para mim? Do capítulo 2, 2:26. Escrevo-lhe essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Exatamente. Então, ele escreve a carta preocupado com aqueles que estão no meio da igreja, detalhe, no meio da igreja, que seriam os falsos mestres, querendo o enganar. Olha o que ele fala lá no 5:13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Exatamente isso. Então, quando João ele escreve a primeira carta, ele tem este propósito. Então, para tanto, ele destaca o quê? Que estava acontecendo no meio da igreja já naquele período, a falta de moral que esses falsos mestres tinham. Até porque eles, como eu já disse, eles ratificavam, eles não ratificavam o testemunho do Jesus 100% homem, nem 100% Deus, como o próprio João diz no início da sua carta. Né? Eles desconfiguram a ideia de uma vida de santidade, até porque esse corpo nunca será bom. Né? Então, João ele destaca aqui que esses falsos mestres, eles trabalhavam, eles não se preocupavam com a questão da moralidade, algo que era muito importante dentro da santidade à igreja. Olha o que diz lá no versos 8 a 10 do capítulo 3, ele fala assim, aquele que pratica o pecado, ele está dizendo isso dos falsos mestres, é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu próprio irmão. Então, João ele fala isso porque lembrando desses falsos mestres que tinham como base o gnosticismo. Então, a gente precisa considerar esta questão que João traz para nós. Ou seja, o que João tenta fazer? Ele procura fazer com que a igreja, os crentes daquele período, eles possam confirmar a sua fé e a comunhão com o Pai e com o Filho, como ele diz lá no verso 1 do verso 3 do capítulo 1. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. É o que a gente chama de koinonia. Então, tudo isso João vai falar nessa primeira carta, com ênfase a esta questão em que o povo não abandone a sua comunhão e a sua fé em Cristo Jesus, bem como o próprio Deus, que por meio da graça trouxe Jesus para que pudesse nos salvar, diferentemente daquilo que os falsos mestres estavam dizendo no meio da igreja. Então vamos lá. Eu tracei aqui, irmãos, um esboço daquilo que a gente vai falar dentro desse período agora, de outubro, das cartas de João. Então, a introdução é a realidade da encarnação, né? Rebatendo já o gnosticismo, a condição da comunhão com Deus, aquilo que eu disse sobre aquele paralelo que João faz entre amor e ódio, os amores rivais, o cristão e o anticristo, os filhos de Deus e os filhos do diabo, o amor fraternal, teste de justiça, espiritualidade da verdade e o espírito do erro. O amor de Deus, o amor, fé e vitória, testemunhos da divindade de Cristo e, por fim, ainda dentro da primeira carta, as grandes certezas que todos nós devemos ter. Tá? Então, esse vai ser o trabalho que a gente vai tentar desenvolver com os irmãos entre hoje e na próxima segunda-feira. Tá bom? Então, começando, os irmãos querem fazer alguma pergunta? Alguma pergunta? Os irmãos querem fazer? Não?
Por Pastor, enquanto, não. Não, então vamos lá. o pastor, Eu estou o Bruno está... preocupado aqui. Estou preocupado aqui com a questão de deixar os irmãos muito à vontade nesse sentido. Então, vamos lá. Então, começando aí, eu gostaria que os irmãos me ajudassem, senão eu vou achar que vocês estão dormindo. Alguém leia para mim os versos de 1 a 4 do capítulo 1, novamente, só para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu ler. Então, lê para nós, irmã. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e delas damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo, estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. É interessante quando a gente olha para isso, que, como a gente disse no início, a mensagem de João é clara no sentido de demonstrar a eles que o evangelho ele não era algo a ser discutido, não era uma fábula muito comum naquele período em que pessoas tratavam a religiosidade ou a religião dessa maneira. Então, João ele esclarece que ele é testemunha daquilo que ele está pregando, da fé que ele compartilha. Me lembra Paulo, né? Aquilo que eu entreguei a vocês é aquilo que eu também recebi. Né? João, ele trata muito sobre esta questão, sendo testemunha ocular, ou a gente pode dizer aqui, considerando a história e a tradição da igreja, que João é o último apóstolo ainda vivo ao final do primeiro século, que vai trazer uma carta referencial neste sentido, para lembrar os crentes que já viviam um grande problema da igreja em detrimento das heresias e da maneira como a igreja estava descentralizando a pessoa de Cristo da fé que eles deveriam ter. Então, João ele vai falar, olha, o que eu estou dizendo para vocês, que o evangelho aqui é algo que eu vivi, né? Ou seja, eu estou trazendo para vocês aqui de primeira mão, um testemunho daquilo que eu vivi, aquilo que eu aprendi com o próprio Cristo, durante o tempo que ele esteve aqui conosco. O Cristo encarnado, o Cristo que se fez presente entre nós. Então, eu gostaria que vocês guardassem esta mensagem no coração de vocês. É que ele está dizendo, ele fala isso no verso 2. Olha, é importante que vocês guardem isso. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e não foi manifestada. Né? Então, João ele deixa claro isso a eles. Olha, eu quero lembrar para vocês isso. Por isso é importante que vocês guardem essa fé, é importante que vocês estejam em comunhão com o Pai e com o Filho, aquilo que eu disse anteriormente. Comunhão, a ideia de koinonia, né, entre o homem e Deus. Então, o João ele diz, olha, a minha verdadeira alegria em escrever isso para vocês é que vocês compartilhem do verdadeiro conhecimento de Cristo, e não daquilo que estão dizendo a respeito dele, ou não dizendo, né, que é a grande questão aqui. Então, João ele deixa isso muito claro para nós. Para tanto, ele vai falar o quê? Ele vai falar a respeito da comunhão, ele vai destacar a comunhão, né, que o homem ele precisa ter com o próprio Deus, né, ele vai destacar, né, esta ideia, considerando aquilo que ele vai dizer a partir do verso 5. Ele diz assim, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas. Se afirmamos que temos comunhão com ele, já que ele pede que vivamos essa comunhão tanto com o Pai como com o Filho, nós não podemos andar nas trevas. E se nós dizemos que estamos na luz, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, sendo o propósito dos homens comunhão
com Deus, João destaca a natureza do próprio Deus, né? Para que a gente possa compreender. Se nós caminhamos com Deus, nós não podemos caminhar de maneira diferente dele, ou seja, precisamos ser imitadores de Deus. Então, se nós imitamos Deus, eu não posso andar nas trevas. Se eu ando nas trevas, eu não sou de Deus. Né? Então, João ele faz esse paralelo, aquilo que a gente diz, entre morte, vida, verdade e mentira. Ele deixa isso muito claro. Ele destaca aqui que a comunhão ela não pode ser algo meio verdadeiro. Ou ela existe ou ela não existe. Ou seja, nós não podemos ter comunhão com Deus por períodos ou segmentada. Eu costumo dizer isso que dentro da nossa vida cristã, a gente não consegue estar com Deus e não estar com Deus. Ou nós estamos com Deus ou nós não estamos com Deus. E é isso que João deixa claro aqui. Se andamos na luz, se estamos na luz, se fomos salvos por esse Cristo que morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados, para nos dar vida, nós temos comunhão com Ele. Nós estamos na luz, mas se nós não estamos na luz, necessariamente nós estamos dizendo, temos o Senhor como premissa para a nossa vida, mas vivemos uma vida totalmente desregrada daquilo que ele tem como fundamento para cada um de nós. Então, é importante destacar aqui que João ele fala da importância para nós de andarmos na luz e termos comunhão com ele. Para isso, a gente precisa, como diz o verso 8, reconhecer os nossos pecados. Alguém leia para mim o verso 8. Se dissermos que não Se temos afirmamos pecado, que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Olha o que o João fala, né? Então, é assim, para que eu possa ter comunhão com Deus e eu não seja mentiroso na minha própria fé, eu preciso primeiramente reconhecer meu pecado. Mas eu também não preciso apenas reconhecer o pecado. Todos nós somos pecadores, legal. Mas isso é o suficiente? Se nós fomos alcançados pela graça, não. Por quê? Porque é necessário que, além de reconhecer o pecado, você confesse o pecado. O verso 9 fala isso. Por isso que ele fala, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que ele quer dizer com isso, gente? Que para ter comunhão com Deus, eu preciso, primeiramente, entender qual é o meu papel antes de conhecer o Senhor, uma vida de pecado. Eu preciso reconhecer o meu pecado, mas não só isso, eu preciso confessar a Ele. Eu preciso, Senhor, olha, me perdoa. Isso me lembra Isaías. Senhor, como que eu posso estar diante do Senhor se eu vivo no meio de um povo de lábios impuros e os meus lábios também são impuros? Né? E o texto lá de Isaías mostra que o Senhor vai lá no templo tocar Isaías para que Isaías possa ser digno de estar ali e ser mensageiro do Senhor. João está dizendo mais ou menos a mesma coisa. Eu não posso me dizer filho de Deus, como ele diz lá no capítulo 1 do próprio Evangelho, quando ele fala, e ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Eu só posso ser filho de Deus se eu reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador. E ele fala a mesma coisa aqui. Então, o que eu preciso fazer? Reconhecer primeiro o meu pecado. Eu preciso confessar o meu pecado. E no verso 10, ele fala uma coisa que é importante. Ou seja, eu preciso considerar que eu não sou imune ao pecado, ou seja, eu estou sujeito a pecar. É por isso que eu tenho em Deus a sua graça que me alcança. Então ele fala: se afirmarmos que não temos pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que ele quer dizer com isso? Se Jesus morreu na cruz, verteu o seu sangue para nos remir de nossos pecados, e eu falo, eu não tenho pecado, então Deus veio ao mundo, Jesus morreu na cruz de uma maneira que não precisava, porque afinal de contas existem pessoas que nunca pecaram e não têm pecado, né? Então é importante destacar isso, que João deixa claro isso para eles. Por quê? Por conta das heresias que estavam surgindo no meio da igreja e distorcendo a doutrina dos apóstolos, né? Então, a gente considera aqui aquilo que João traz no capítulo 1, é algo que a gente precisa considerar para que a gente também possa compreender
aquilo que João quer retratar e trazer para a gente com propósito. Ou seja, a comunhão, as condições que precisamos ter para ter a comunhão com Deus. Então, ele fala no capítulo 2, então, filhinhos, eu escrevo estas coisas, verso 1, para que vocês não pequem, né? Porque já que os falsos mestres estavam dizendo, você não precisa se preocupar com o pecado, até porque o corpo é mau mesmo, precisa apenas se preocupar com a sua alma que é boa, né? E você com conhecimento, você vai alcançar a sua salvação. Gnosticismo. E João fala, cuidado com isso. Cuidado que nós somos pecadores, precisamos reconhecer o nosso pecado, precisamos confessar o nosso pecado e precisamos considerar que nós não somos imunes a eles. Então, eu estou dizendo tudo isso para vocês para que vocês tenham cuidado, para que vocês não pequem. Mas detalhe, se vocês pecarem, ainda no capítulo 2, no início do 2, vocês têm o quê? Um advogado. Ele diz lá, vocês têm um advogado diante de Deus. Ele deixa isso claro para a gente no capítulo 2. Vocês têm um advogado diante de Deus. Ou seja, João deixa claro que é importante para nós a gente considerar isso, porque João ele declara que Deus aqui ele não quer que tenhamos uma vida desregrada, né? Uma vida desregrada. Então, amados, se a gente tem como propósito viver essa comunhão com o Senhor, é importante a gente destacar aqui aquilo que João fala, né? Que o advogado aqui, Jesus, ele vai fazer o mesmo papel daquele que o próprio Jesus diz lá em Atos capítulo 1, será aquele que estará conosco, né? O mesmo que Jesus diz lá em Mateus, no final do Evangelho de Mateus, estarei com vocês todos os dias. Então, Jesus, ele se coloca como uma pessoa que está ao nosso lado, está como um advogado, paracletos, né? O nosso intercessor diante de Deus, à luz dos nossos próprios pecados, à luz dos nossos próprios erros. Então, João declara, dentro dessa carta, aí eu quero deixar claro, que João fala sobre conhecer, João fala sobre saber, fazendo um contraponto com as doutrinas gnósticas que estavam no meio da igreja, revelando que conhecer e saber está relacionado a obedecer a Cristo, está relacionado em conhecer efetivamente a Jesus, e não meu autoconhecimento. Enfatizando o quê? Que a obediência ela vai aperfeiçoar o amor de Deus em nós e por meio de nós, em que a gente ande, a gente fale à semelhança de Jesus. Então, é importante para nós aqui considerarmos isso, aquilo que João coloca dentro desses primeiros versos. A partir do verso 7, João ele vai tratar sobre o amor rival, né, a partir do verso 7. O que o João vai falar aí a partir do verso 7? João fala a respeito de um mandamento antigo. Alguém leia para mim o verso 7, o 7 e o 8, por favor. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo que tendes desde o princípio. Esse mandamento é antigo e é a palavra que ouviste. Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo e em vós, pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Interessante que João fala de algo que é antigo, mas que ao mesmo tempo é novo. Por que João fala sobre essa questão do antigo? Porque esse amor, ele já foi manifestado por Deus desde a antiguidade. O amor manifestado de Deus desde a antiguidade se retrata ao próprio Adão. O amor manifestado de Deus na antiguidade nos leva a pensar no propósito dele e na promessa que ele faz a Adão ainda no jardim, daquele que viria trazer restauração àquilo que o homem perdeu em razão da sua desobediência. Então, João está falando, olha, o que eu estou falando para vocês é algo que é um mandamento que vocês já conhecem, né? Aquele mandamento que foi escrito pelo próprio Moisés na lei, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? Não terás diante de ti imagem de escultura. E João ele vai tratar de algo que o povo já conhecia naquele período. Só que ele vai fazer isso de uma maneira dizendo, olha, vocês sabem desse amor? Então, eu estou trazendo para vocês sobre esse amor que vocês já ouviram
e a maneira como Deus tratou de vocês em toda a história desse povo, só que agora, de uma maneira nova, o Senhor, ele manifesta o ápice desse amor em Cristo Jesus. Por isso que ele fala sobre isso. Então, desde a antiguidade, todos os homens já ouviam falar desse mandamento, mas agora ele se torna novo por meio do quê? Daquilo que Jesus Cristo fez na cruz, para nos redimir de todo o pecado. Ou seja, a experiência que a gente precisa ter à luz do próprio sacrifício que Jesus fez na cruz por cada um de nós. Então, por isso que ele se faz novo. Por isso que ele é importante para eles. Olha, esse amor é o amor de Deus manifestado na própria pessoa do seu filho, para que nós pudéssemos vivê-lo, para que nós pudéssemos com ele ter comunhão. Por isso que, a partir do verso 9, João ele vai falar sobre a razão, né, do ódio e do amor, no sentido muito mais amplo do que de sentimentos, mas de ações. Olha o que ele fala no verso 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. João está falando de um amor imensurável, ele está falando de um amor que é grandioso, pregado no passado, que se faz presente em seu tempo através do próprio testemunho dele, daquilo que Cristo fez na cruz. E João fala: olha, é importante vocês entenderem que Jesus nos disse que precisamos amar e precisamos amar uns aos outros. Por isso ele fala que esse amor não é apenas uma questão de sentimento, mas é uma questão muito mais também de ações, que são definidas à luz que nós nos apropriamos do amor de Deus e afirmamos a nossa fé em Cristo Jesus. Por isso que João traz essa questão, mostrando aqui, amados, que nossas atitudes é que vão revelar, né, se temos comunhão ou não com Deus e com o próprio Cristo. Então, é importante a gente destacar isso aqui. Então, dentro dos versos de 9 a 11, João deixa isso claro, tanto que ele vai dizer algo importante aqui. Ele fala no verso 9: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então é importante a gente considerar esta questão que João traz para nós, em que a gente precisa compreender aquilo que ele está destacando aqui, ou seja, que nós precisamos ser reconhecidos por aquilo que nós parecemos ser, ou seja, se nós estamos em Cristo, vamos se parecer com Ele. Estaremos sendo, como diz aqueles que conheceram os primeiros cristãos, né? Seremos conhecidos como pequenos cristos pela maneira como agimos e como falamos, e não apenas de palavras, mas na frente ele vai falar um pouco a respeito disso. Então, é importante a gente destacar isso. Tanto que no verso 12 em diante, ele vai falar uma coisa interessante. Alguém leia para mim de 12 a 14. Olha o que ele fala. Quem que pode ler de 12 a 14, por favor? Eu. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor de seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque venceste o maligno. Crianças, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e já venceste o maligno. É interessante, e aí eu quero fazer um destaque. É interessante quando a gente olha essa expressão de Pedro, ou melhor, de João. João ele tem uma maneira muito carinhosa de tratar aqueles crentes por meio dessa carta. Então, ele chama eles de filhinhos, no sentido interessante aqui da expressão filhinhos. Ele nos traz aqui a conotação de cuidado, de zelo, né, de proximidade, de cuidado pelas pessoas. É interessante isso. E aí ele vai descrever, né? Ele vai descrever a respeito da confiança
que a gente precisa ter na salvação. Então, quando ele fala sobre os termos filhinhos, pais e jovem, ele supõe aí, e a gente pode pensar um pouco sobre isso, ele supõe 3 níveis de maturidade espiritual. Ele fala do pai, ele fala do jovem, né? E é interessante, ele fala dos filhos. É importante a gente pensar sobre essa questão. Por quê? Porque isso demonstra aquilo que a gente precisa compreender dentro do processo nosso de santidade, né? Até porque nós não nascemos prontos. E o próprio João, assim como Paulo, ele fala a respeito daquele dia em que todos nós seremos transformados, né? E todos nós alcançaremos a maturidade cristã, todos nós seremos como o próprio varão perfeito. Mas isso é um processo em nossas vidas. Então, quando João usa os termos, como ele usa, de filhos, de pais, de jovens, João ele está trazendo uma ideia de níveis de maturidade espiritual, uma maneira de mostrar o quanto é importante a gente salvaguardar a nossa confiança na nossa salvação à medida que a gente caminha, à medida que a gente amadurece, né? Eu costumo dizer que quando olhamos para a nossa própria vida cristã, algo que precisa ser evidente em nós, amados, é que hoje eu preciso ser, à luz da palavra de Deus, um crente melhor do que eu fui ontem. Isso tem a ver com maturidade, isso tem a ver com conhecimento, isso tem a ver com a praticidade daquilo que eu tenho ouvido à luz da palavra do Senhor. Como diz a própria palavra, a nossa fé vem pelo ouvir a palavra. Então, João, ele fala sobre essas questões efetivamente considerando não especificamente as pessoas na sua faixa etária, mas considerando, né, e aqui alguns comentaristas pensam nesse sentido, grande maioria pensa nesse sentido, em que ele está falando efetivamente aqui sobre o grau de maturidade espiritual que precisamos desenvolver, né, à medida que caminhamos. Então, João ele traz isso como algo muito importante para nós. Então, é importante destacar isso, por quê? Porque João está falando da confiança que a gente precisa ter na nossa salvação, considerando aquilo que o Senhor espera de nós, que tenhamos com Ele comunhão, considerando também o amplo sentido das ações de uma nova vida que o Senhor espera que a gente pratique, né? Em detrimento daquilo que a igreja vem sofrendo. A igreja, já no tempo de João, que é perseguida do lado de fora, né? Do lado de fora, até então pelos governos romanos, os irmãos sabem muito bem disso, né? Como do lado de dentro, por meio das falsas heresias que são introduzidas no meio da igreja. Então, quando João fala lá no capítulo 1 que ele espera e se alegra com a igreja em que pese que eles tenham comunhão uns com os outros e com o próprio Deus, João está trazendo como premissa, né, esta questão do amadurecimento espiritual que precisamos ter e buscar dia a dia. Então, quando João fala a esses crentes nesta época, ao final da sua própria vida e ao final do primeiro século, a igreja do Senhor que é perseguida, a igreja do Senhor que vem da diáspora, né, que os irmãos bem sabem, ela sai para o mundo em detrimento da própria perseguição, é a igreja que precisa ter a sua fé firmada, não em homens, mas a sua fé firmada no testemunho dos próprios apóstolos que ainda estavam com eles e pregavam e traziam esta mensagem como autêntica e verdadeira do Filho de Deus que veio ao mundo e habitou entre nós para nos dar a oportunidade de vivermos os propósitos eternos do Senhor. Então, João fala: olha, vocês que estão iniciando a caminhada de vocês, prestem atenção, não deixe que nada os contamine. Em outras palavras, João está dizendo. Então, o que João vai fazer? Ele vai apelar, versos de 15 a 17, ele fala, ele vai apelar para o quê? Para que eles não deem ouvido ao mundo. Não ouçam o mundo, né? Onde o mundo aqui se refere à própria
ao próprio pecado se refere à própria sociedade que faz oposição ao próprio Deus, né? Ao próprio mundo, né? Que está também no meio da igreja, em que mestres falsos vão dizer que você pode ficar tranquilo, porque o seu pecado nada vai impedir que você alcance uma vida de comunhão com o Pai, né? Então, João ele vai destacar isso. Por isso ele fala nos versos de 15 a 17: Amados, não amem o mundo, nem do que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não pode estar nele, pois tudo o que há no mundo, e aí ele lembra, o que existe no mundo, a não ser o que? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém de Deus, mas do mundo. O mundo e a cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. Então, João, ele faz o quê? Ele traz à luz aquilo que a igreja do Senhor e aqueles crentes estavam vivendo naquele período. Um período difícil, verdade, é um período muito difícil, mas também não muito diferente dos nossos dias de hoje, né? Em que pese aqui a maneira como a igreja tem enfrentado as falsas doutrinas e até mesmo a ideia da mudança da fé que precisamos resguardar, em que Cristo precisa ser a centralidade da nossa fé. Em que Cristo precisa ser a centralidade da nossa fé. E não como as pessoas e alguns líderes têm enfatizado, em que a centralidade não é Cristo, mas o próprio homem. Isso acontecia na época de João, assim como também tem acontecido na nossa época. Irmãos, verso 18, né? Caminhando aqui, verso 18: Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora, na minha versão, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora, né? A expressão última hora, como está aí, os irmãos estão vendo, a expressão última hora é possível que signifique último período antes do fim do mundo ou a passagem da velha dispensação para o alvorecer da era cristã. Ou seja, últimos dias, tempos. Aí a gente tem algumas expressões: últimos dias, últimos tempos, última hora. É uma expressão que se refere a um senso de urgência, algo eminente, tanto para os crentes daquele primeiro século, como para nós hoje. João sabia que o grande inimigo de Deus e de seu povo haveria de vir antes da segunda vinda de Jesus, né? Então, quando João fala do anticristo, né, ele está falando daqueles que negam a encarnação, negam que Jesus Cristo é divino, negam o próprio Pai, são aqueles que são mentirosos e enganadores, são aqueles que também abandonam a própria igreja, porque não tem dentro da igreja o que é comum a ela, né? Então, é interessante que João, lá nos versos 22 em diante, ele fala: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, né? Aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Então, é importante a gente considerar, amados, que João ele está falando novamente aqui sobre as heresias que estavam no meio da igreja, né? O gnosticismo primitivo daquele período, que distorcia a natureza tanto humana quanto divina de Jesus, bem como o próprio sacrifício expiatório que Jesus faz em razão dos nossos pecados. Então, João ele vai destacar isso, ele vai deixar isso mostrando o contexto daquele período. Ele vai falar: olha, gente, é importante vocês considerarem aqui que nesse tempo a gente está vivendo essas questões. Então, quando a gente olha para contextualizar o tempo de João com o nosso tempo de hoje, não é muito diferente daquilo que nós temos visto e ouvido no meio da igreja. Então, quando a gente olha para essas questões, muitos anticristos já surgiram ao longo da história. É claro que a palavra de Deus nos fala que antes que Cristo venha, virá o anticristo, mas muitos já vieram, né? E isso é isso que João está dizendo aqui. Ele deixa claro essa questão para a gente. Muitos anticristos têm surgido,
né? Surgiram naquele tempo, estão surgindo ainda hoje. E detalhe, amados, que é importante destacar, que os anticristos são aqueles que conhecem a própria palavra de Deus e a negam, e tem levado muitos também a negarem a palavra do Senhor. Assim, João pede para que os seus leitores guardem a sua fé, permanecendo no Filho e no Pai, a fim de que naquele dia, quando Cristo voltar, todos estejam aptos para a vida eterna. Isso está nos versos de 24 a 28. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Verso 24. Se os que ouviram desde o princípio permanecerem em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, quando a gente pensa sobre essa questão, a gente não pode se esquecer daquilo que João está trazendo para nós e descrevendo para nós aqui. Quando a gente considera o que João está dizendo, ele fala: escreva essas coisas a respeito daqueles que querem enganar vocês. O verso 26. Quanto a vocês, a unção que receberam, dele permanece em vocês, e não precisa que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é a verdade não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. O que o João está falando? João está falando aqui nesses versos, efetivamente, sobre o quê? Sobre o próprio Espírito Santo que Jesus nos deu para que pudesse dar a gente direção em tudo e também autoridade na fé para que a gente possa defendê-la. Então, João, ele traz para nós, tanto no verso 28, dizendo agora, permaneçam nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Então, é aquilo que ele próprio vai dizer, né, aquilo que ele vai ouvir do próprio Jesus lá em Apocalipse: ser fiel até a morte, darei a vocês a coroa da vida. Se vocês sabem que ele é justo, né, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, João, ele traz para nós esta ideia como parte integrante, amados, daquilo que a gente precisa resguardar, né, na nossa fé e também na nossa caminhada. Então, quando a gente considera isso, a gente precisa entender o que João está dizendo, né? João, ele declara que Deus é justo e ele fornece para nós um teste pela qual a gente pode auferir aqui que todo cristão mostra a sua qualidade de caráter, né? É aqueles que vão também demonstrar que são ou não filhos de Deus. Então, João ele trata da esperança de todo crente à luz do quê? Daquilo que nós temos como premissa em nosso coração, a nossa fé em Cristo Jesus. Para tanto, nós temos, como ele mesmo coloca para nós, a unção, ou seja, o derramamento do Espírito Santo do Senhor em nós, para que a gente possa viver e manifestar essa fé. Manifestar não apenas de palavras, como ele mesmo diz anteriormente, mas por meio de atitudes que possam revelar aos outros que nós efetivamente somos filhos nascidos por meio da fé em Cristo Jesus. Então, e aí ele fala, olha, é importante tudo isso para que vocês possam se desvencilhar de tudo aquilo que estão querendo impregnar ou trazer no meio da igreja. Então, João, ele fala da nossa pureza de coração nesse sentido, para que a gente não possa ser enganado e para que naquele dia, né, a gente possa ser dignamente considerado filhos de Deus, filhos de Deus. Então, isso ele fala tanto no final do verso 29, como no início também do capítulo 3. Ele diz: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. Faz referência novamente ao capítulo 1 do Evangelho de João. E todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E ele fala, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Né? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos
que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então, é importante a gente considerar isso. Aonde está a nossa esperança? Senão em que, naquele dia, sejamos transformados, naquele dia, possamos receber o corpo transformado, redimido, né, em Cristo Jesus. E João, ele destaca isso nesta carta à igreja, considerando tudo aquilo que a igreja estava vivendo, toda a perseguição, né, e a apostasia que estava à porta, né, para que o povo deixasse de crer efetivamente na doutrina dos apóstolos. Os irmãos querem fazer alguma pergunta? Ou fazer algum destaque? Pastor, Diga. você falou sobre o gnosticismo. E os Isso. agnósticos? Aonde que entra aqui no João? Não entendi? Você falou sobre os gnósticos. E os Sim. agnósticos? Aonde que entra no livro de João? Aonde entra? É isso. Quando João destaca, dentro do capítulo 1, a verdade do Cristo encarnado e do Cristo divino. Entendeu? Porque, como eu disse anteriormente, a heresia do gnosticismo é dizer que a carne é má, e o espírito é bom. O gnosticismo também, como a gente já tinha dito aos irmãos, ele destaca e ele considera a dúvida quanto à própria natureza do próprio Cristo como divino e como homem, né? Então, João, ele enfatiza isso, né? Aonde está a ideia? Exatamente no sentido em que João ele faz a sua própria declaração, né? Quando ele fala daquilo que ele viu e daquilo que ele tem testemunhado e transmitido às pessoas, lá no verso 1 do capítulo 1. Né? Então, o gnosticismo, que a gente está falando que é perene na igreja, está nesse sentido. Ao final do século I, Rafa, a igreja vivia esse grande problema, né? Em que as pessoas colocavam em xeque a própria humanidade de Jesus. Então, João ele já começa destacando aqui o Jesus humano, assim como também o Jesus divino. Por quê? Eles estavam, alguns falsos mestres estavam colocando em xeque isso, considerando que também, né, voltando um pouco, para que você possa entender, considerando também que nós não deveríamos nos preocupar com relação a uma vida de santidade. Por quê? Porque o corpo é mau e pronto. Né? Isso também está lá no capítulo 1. Né? Quando ele fala, olha, se a gente afirma que não tem pecado, né, a gente está fazendo de Deus mentiroso, porque Deus falou que todos pecaram. Se a gente afirma que não tem pecado, o que Cristo fez na cruz não tem valor nenhum, porque Cristo disse que morreu na cruz em razão dos nossos pecados. Né? E quem é que fala que a gente não tem pecado? A heresia, né, daquelas doutrinas falsas que estavam no meio da igreja, baseadas dentro do gnosticismo. Entendeu? Então, João, ele faz esse destaque mostrando exatamente essa questão. Ela não está aqui manifestada dentro desse sentido, mas João faz essa referência. Quando ele fala no capítulo 2 sobre os anticristos, ele está também fazendo referência ao gnosticismo. Por quê? Porque o gnosticismo coloca em xeque a própria pessoa do próprio Jesus como Messias, o enviado de Deus. Tudo bem? Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Ok? Mais alguém quer falar? Quer perguntar? Podemos prosseguir, amados? Vamos Sim, lá, então. pastor, em frente. Vamos lá. Vamos pensar aqui naquilo que ele coloca nos versos de 4 a 10 do capítulo 3. Filhos de Deus e filhos do diabo. Olha o que ele fala lá. Né? Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Verso 4 do capítulo 3. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Aí, até pensando naquilo que o próprio Rafael perguntou, o gnosticismo coloca em dúvida essa questão. Né? Coloca em dúvida essa questão. Né?
sobre o que Jesus veio fazer. Né? Ou seja, eu vim para tirar o pecado do mundo, tirar o pecado do próprio homem. Então, no verso 6 ele fala: todo aquele que nele permanece, nele quem? Em Cristo, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu e nem o conheceu. Né? Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Quem é esse ninguém? São os falsos mestres. Aquele que João afirma aqui ser o anticristo. Aqueles que têm como fundamento, como eu disse anteriormente, a questão do gnosticismo. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. É importante esse destaque que o João faz aqui, amados, porque João está lembrando aquilo que o próprio Jesus nos disse. É pelos frutos que nós somos o quê? Quem pode responder? É pelos frutos que nós somos? Os frutos conhecereis. Conhecidos, né? E João, ele fala exatamente isso. Ele fala exatamente isso nesse verso que a gente está lendo aqui. Então, João, ele prossegue destacando que aqueles que pecam ou continuam a pecar não são filhos de Deus, mas o diabo. São aqueles que recusam, na verdade, viver de acordo com os padrões revelados por Jesus, né? Ou seja, são aqueles que dão muito mais vazão à sua própria vontade individual, né, do que à vontade de Deus. Né? E isso tinha no meio da igreja? Tinha. Né? Isso tem no meio da igreja hoje? Tem. Né? Aqueles que dão muito mais ouvidos à sua própria vontade do que à vontade do Senhor. Aqueles que colocam o Senhor, né, atrás e não se coloca atrás do Senhor. Aqueles que colocam a cruz para trás e não se colocam atrás da cruz. Né? Então, João está falando exatamente sobre essa questão. Né? Como o Senhor Jesus nos disse que naquele dia muitos virão, Senhor, em teu nome fizemos isso. Né? E Jesus vai dizer o quê? Olha, eu não conheço vocês. Apesar das obras de vocês, eu não conheço vocês. Então, João, ele está destacando aqui a importância de uma vida em que a centralidade, aí nesses versos novamente, a centralidade em que Cristo esteja no centro das nossas vidas. Né? João, ele destaca aqui o propósito. A gente não pode ser indiferente àquilo que o Senhor espera que a gente viva. Uma vez eu dando uma aula, e aí dando uma aula, e eu conversando a respeito sobre a vida de santidade que a gente precisa ter, considerando aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Aí uma pessoa chegou e falou assim, pastor, olha, é muito legal isso que o pastor está dizendo, mas não dá para viver assim. Né? Não dá para viver uma vida assim de santidade. Não é bem desse jeito que a gente vive. Então, né? A gente realmente tem muita dificuldade em viver os padrões que o Senhor colocou para nós como propósito de Deus para nossas vidas. Mas considerar que eu não consigo vivê-los e me dar como conformado com isso, significa que eu não estou sendo o crente que amadurece à medida que o tempo passa. Né? Então, é importante a gente destacar que a vida de santidade é algo que Deus espera de nós o tempo todo, até que todos cheguem à estatura de varão perfeito. Mas isso é uma caminhada, e tem muita gente que parou no meio da caminhada. Né? E quando a gente pensa nisso, a gente precisa considerar aquilo que o João está falando. E se você parou no meio da caminhada, com certeza você estará propenso a fazer não as obras que o Senhor espera que você faça, mas as obras que o inimigo quer que você continue a realizar. Ou seja, você vai continuar uma vida de pecado, né? Uma vida em que você peca todos os dias. Eu
dando um aconselhamento, certa vez, um jovem chegou para mim e falou, pastor, olha, eu tenho uma dificuldade muito grande, né? E ele fala, pastor, toda vez eu peço perdão dos pecados que eu cometo. Mas o senhor acredita que daqui a 2, 3 dias eu estou cometendo o mesmo pecado de novo? E aí eu vou lá e peço perdão a Deus de novo. E eu não sei, tá certo isso? E eu disse para ele, olha, meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Se você reconhece o seu pecado e você confessa diante de Deus, isso significa que você está em um processo de amadurecimento. É claro que o pecado sempre está diante de nós, né? Mas eu não posso me conformar com essa ideia. Eu preciso apresentar diante de Deus e pedir para que Ele possa me ajudar a não pecar mais. Agora, se eu peco todo dia mesmo, então nem vou mais me preocupar com isso, eu estarei vivendo aquilo que os próprios heréticos da época da igreja primitiva diziam. Aquilo que muitos hoje na igreja, né, não estão preocupados com seus próprios pecados. Né? É importante a gente destacar aquilo que o João está dizendo aqui. Muitas vezes nós não queremos ouvir falar sobre os nossos erros, nós não queremos ouvir falar sobre os pecados que são tão comuns hoje no mundo e que também se tornaram comum no meio da igreja. Né? Então, quando a gente pensa sobre essa questão, a gente precisa estar atento àquilo que a palavra de Deus nos fala. Por isso que João, lá no capítulo 2, ele fala, olha, vocês não podem amar o mundo e nem naquilo que o mundo há. Se vocês estão ligados ao corpo, vocês não podem estar amando ainda as coisas do mundo. Vocês não podem se parecer com o mundo. Assim como no final do primeiro século, a igreja hoje, ela também vive essas mesmas situações e essas mesmas tensões, né, que a igreja vivia naquele tempo, né, em que pese aqui, por vezes nós não queremos ouvir aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer, né? Por vezes queremos ouvir apenas aquilo que possa satisfazer aquilo que eu quero ouvir, e não aquilo que pode me trazer desconforto e também me fazer pensar em uma vida redimida, em uma vida de santidade. É por isso que João, ele fala sobre essa questão para nós aqui. Ninguém os engane. Ninguém os engane. Isso nos lembra os profetas falsos do Antigo Testamento, em que agradava a muitos, mas os profetas de Deus a muitos desagradavam. Estava até comentando sobre isso hoje. Os profetas que foram perseguidos por pregar a verdade do Senhor. Os profetas que foram perseguidos por falar aquilo que o Senhor dizia, que era um povo obstinado e um povo desobediente. Esses profetas que pregavam a verdade eram perseguidos. Mas os outros que falavam, não, fica tranquilo que o Senhor vai continuar nos abençoando, estes eram os bons profetas. Né? Assim como naquele tempo, no tempo da igreja primitiva, assim como nós, no nosso também, existem muitos que têm preferido ouvir aquilo que lhe agrada do que aquilo que lhe transforma. Aquilo que lhe transforma. Então, quando nós pensamos na igreja do Senhor do século XXI, o grande desafio da igreja hoje é em que vivamos uma vida que dignifique o nome que dizemos que temos de cristão. De cristão. É importante pensarmos que ser cristão, como disse o próprio João e como diz a sua palavra, é termos obras que manifestem o sentimento que existia em Deus e no próprio Cristo, de amar incondicionalmente. Ou tarefa difícil. Essa, de amar incondicionalmente. Né? Eu fico pensando nisso, amados, exatamente, e daqui a pouco a gente volta aqui, eu fico pensando nisso, exatamente pensando nisso. Né? Quando a gente pensa no amor de Deus, né, para conosco, a gente precisa considerar que Deus espera que a gente ame como Ele nos amou. Eu voltei aqui para a tela para ver se a Eliana estava dormindo. Você está acordado ainda, né? Ah, está acordado. Né? Então, quando a gente pensa sobre essa questão, é algo que a gente precisa refletir. Quando João fala aqui, olha, não deixe que ninguém vos engane. João está falando para a igreja do primeiro século. A igreja do segundo século vai viver todas essas vicissitudes também, amados. Os discípulos dos apóstolos, eles terão grandes embates teológicos por conta
do demérito que querem trazer à doutrina apostólica daquele período. Até o ano 400, mais ou menos, né, para quem já estudou a história da igreja, vai entender o que eu estou dizendo. A história da igreja mostra os grandes desafios para se consolidar é, a fé dos apóstolos, consolidar o Novo Testamento. Por volta do ano 400, aí só uma parada para a gente parar para pensar um pouquinho, por volta do ano 400, mais ou menos, que os 27 livros do Novo Testamento serão fechados como cânon, né? Serão fechados como cânon, mas até então eles serão discutíveis. Por quê? Porque as heresias existiam no meio da igreja e tentavam, como eu disse aqui anteriormente, e isso faz parte da própria história, tentavam aqui distorcer a fé centralizada em Cristo, ou seja, tentava tirar da igreja o sentido amplo em que Cristo seja o centro e o fundamento da igreja. Então, a igreja passa por essa questão, por quê? Porque se nós somos cristãos, precisamos pensar naquilo que o Senhor nos deixou, né? Qual é o mandamento? Amar uns aos outros como ele nos amou. Ame a Deus de todo o seu coração e ao seu próximo. Amados, como é bonito a gente ouvir falar disso. Só que isso é distorcido à medida em que eu preciso exercitar isso e vejo o quão difícil é. Então, para adequar a minha vontade, adequar aos meus padrões, eu vou trabalhar, né? Eu vou aqui desestabilizar a fé desses homens, né? E isso que o inimigo faz, né? Por isso que ele fala, cuidado para que ninguém engane vocês, né? Para que vocês não deixem de praticar a justiça que Deus espera que vocês pratiquem. Né? Então, ele deixa isso claro no verso 7 aqui. Aquele que pratica a justiça é justo, aquele, assim como ele é justo. João está falando aqui daquilo que a gente precisa ser como cristão. Então, a igreja do Senhor, ela não pode ser uma igreja de palavras, ela precisa ser uma igreja de atitudes. Estava dizendo isso na classe de casais na semana que passou agora. Ela precisa ser uma igreja de atitudes. Nós estamos falando de missões, né? Mas precisamos pensar em missão no amplo sentido, missão nacionais, precisamos pensar em missão no amplo sentido, em que pese para nós aqui o fato em que a minha missão, amados, é levar as pessoas a conhecer o amor incondicional de Deus. Mas não só as pessoas conhecerem o amor incondicional de Deus, mas eu também viver e ser instrumento desse amor incondicional de Deus. Então, o que João traz para nós aqui é exatamente isso, ou seja, que a gente seja justo como ele é justo. Por isso que ele fala, aquele que não faz isso, pratica aquilo que o diabo quer, ou seja, pecado. Aquele que não obedece à palavra do Senhor, comete o quê? Comete pecado. Então, é isso que o João está trazendo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, ou seja, ele vem enganando desde o princípio. Assim como muitos têm sido enganados ainda até hoje. Então, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Qual é a ideia de João de não praticar o pecado? Você não se conforma com o pecado. Aí eu lembro do jovem que eu falei para os irmãos no aconselhamento. Pastor, eu não me conformo, porque eu peço perdão e amanhã eu estou cometendo o mesmo pecado de novo. Aí eu lembrei para ele daquilo que disse Paulo. Olha, a gente vive numa luta constante entre fazer o que Deus quer e fazer o que nós queremos. Aquilo que o João fala, o que é amar o mundo senão a nossa própria concupiscência? Né? Então, João vai trazer isso como premissa na carta que ele escreve. Tenha cuidado para que ninguém massageie o ego de vocês. Afinal de contas, nós precisamos nos desvencilhar do nosso ego. Porque se o nosso ego ele for preeminente, com certeza Cristo não terá a centralidade da nossa vida e tampouco da própria igreja. Em que pese aqui que muitas vezes estamos muito mais preocupados em manifestar o que queremos do que manifestar a vontade de Deus para a nossa vida e para a própria vida da igreja. João escreve isso advertindo a igreja daquele tempo, considerando aquilo que os falsos mestres estavam apresentando para eles. Né? Aquilo que ele estava apresentando para eles. Por isso que ele fala no verso 9 do capítulo 3, todo aquele que é nascido de Deus, então não pratica o pecado, ou seja, ele não se conforma em viver em pecado.
Essa é a grande questão, né? Qual é a diferença entre você que aceitou a Jesus e aquele que não aceitou Jesus? Você é um pecador redimido. Você é um pecador que sabe que a sua vida está sob, né? Ou seja, Deus e você, sob o Senhor, sobre a graça do Senhor, o Senhor que te alcança, o Senhor que te perdoa, o Senhor que é misericordioso com você, o Senhor que olha para você e sabe o quanto você se inconforma em, por vezes, não conseguir fazer a sua vontade, né? Então, João deixa isso claro para nós. Dessa forma, verso 10, sabemos quem são os filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Quem é filho de Deus? Nós sabemos quem é filho daqueles que praticam a justiça de Deus, aqueles que vivem segundo os padrões do Senhor, e não segundo o padrão do mundo, e não o padrão daquilo que o mundo tem nos apresentado. O grande desafio da igreja do final do primeiro século é o mesmo desafio da igreja ainda hoje, que a gente precisa considerar aqui, né? E aí a gente vai continuar mais adiante, e a gente vai perceber que João vai falar do que? Sobre o amor, né? Ele vai falar exatamente sobre amor. Se os irmãos estiverem aí com a sua Bíblia aberta, os irmãos vão perceber que no verso 11, João, ele vai falar exatamente sobre o quê? Ele vai falar sobre o amor aqui. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. A gente precisa considerar aquilo que ele disse lá no finalzinho do verso 10. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Aquele que ama como Deus amou, em outras palavras. Por isso que no verso 11, ele faz essa conexão entre o amor fraternal, é reforçado. E aí no verso 11, ele destaca aqui, deixa claro que todo cristão tem o dever de exercitar este amor. Nós temos o papel, o dever, não a obrigação, mas isso estar impregnado naqueles que são nascidos em Cristo Jesus. Ele deixa isso muito claro. Então, queria que alguém lesse para mim Romanos 13:8. Quem pode ler para mim Romanos 13:8? Só para a gente fazer aqui uma conexão entre o que Paulo fala à igreja de Roma e aquilo que o João está dizendo aqui. Olha que Paulo fala, é um texto conhecido. E João fala exatamente sobre a mesma coisa. Alguém lê para mim? Romanos 13:8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois é. Cumprir a lei significa ser justo, né? Diante do Senhor. Então, é interessante que João ele pensa exatamente naquilo que o próprio Senhor nos ensinou. E quando a gente pensa sobre tudo isso, a gente precisa considerar aquilo que a igreja do Senhor tem vivido, né? Nós temos falado sobre o pregar o evangelho, o alcançar aqueles que ainda não foram alcançados por esse grande amor. Mas, amados, não nos basta falar do amor. A gente precisa viver esse amor. A começar, como diz uma canção, a começar em mim, né? A começar em nós. E esse amor, ele precisa estar revelado a partir da minha pessoa, dentro da minha própria casa, dentro da própria igreja do Senhor. E aí nos faz lembrar o período de ministério de Jesus aqui na Terra, em que Jesus ele fala sobre perdão, né? Sobre perdão, de perdoar. Jesus ele está falando do perdão como fruto do próprio amor. E pergunta, Senhor, quantas vezes a gente precisa perdoar o nosso irmão? E aí Jesus fala dos 70 vezes 7. Jesus mostra que a incondicionalidade do amor de Deus em nós e por meio de nós, ela precisa ser evidente. E isso é algo que a gente precisa praticar dentro da nossa própria casa, né? Com os nossos, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais. É algo que a gente precisa praticar dentro da própria igreja. Nós não podemos ser indiferentes uns com os outros. Então, versos 12 e 13, olha o que diz lá. Não sejamos como Caim.
que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Quem que já ouviu falar assim, gente, eu não gosto de crente? Quem já ouviu essa expressão? Quem já ouviu essa expressão? Ah, eu não gosto de crente. Né? Nossa, eu já ouvi muitas vezes. Uma coisa que eu não gosto de crença aqui é que só eles acham que são salvos. Quer dizer, gente, não está errado, é verdade. É verdade até o ponto em que você reconhece que Cristo é Senhor da sua vida. Aquele que crê em Jesus será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Né? Não é mentira, é verdade. Mas você odiar o crente porque ele fala que ele é salvo, né? É algo que o próprio texto fala. Eles se odeiam. Por quê? Porque vocês são filhos de Deus. Eles te odeiam porque vocês são diferentes. Nossa, que raiva de você. Uma vez eu ouvi uma pessoa querendo me tirar do meu equilíbrio, mas a pessoa me tentou tanto, né, para ver se eu saía do meu equilíbrio, né, e queria que eu perdesse exatamente o meu equilíbrio emocional para que eu conflitasse, para que eu rebatesse o que a pessoa estava dizendo. E eu fiquei em silêncio. O nosso silêncio, às vezes, incomoda, né? Aí a pessoa olhou para mim e eu olhei para ela e ela falou assim, sabe uma coisa? A pessoa teve essa capacidade de dizer isso para mim. Eu tenho ódio de você. Eu falei, por quê? Porque você é assim. Porque você é assim. Por quê? Porque eu não parti para a briga. Porque eu não fui para cima, né? Amados, a palavra de Deus nos diz que a gente tem que se esforçar para viver em paz com todos. Precisamos nos esforçar para viver em paz com todos. E isso é algo que eu trabalho muito no meu coração. A gente não vive em guerra e a gente não vive na luta. A gente vive uma vida em que precisamos demonstrar aos outros a paz que excede o entendimento deles. Por que eles têm raiva? Porque eles não conseguem entender a paz que nós temos. A paz que excede o entendimento está na palavra de Deus. Por isso que João fala, o mundo vai odiar vocês. Sabe por quê? Porque vocês são de Cristo. E se vocês estão de Cristo, vocês estão em paz, independente do que está acontecendo. João estava preso, João estava na iminência de morrer, e João está pregando amor e está dizendo, gente, fica calmo, gente, não deixe que ninguém engane vocês. Continue firmes na fé em que nós temos pregado e testemunhado daquele que nos trouxe o amor e o perdão de Deus e a vida eterna. Né? Então, João está falando em um período da sua vida que ele sabe que a iminência da sua morte estava próxima. E João está falando a um povo que está vivendo um tempo de turbulência no meio da igreja. Então, é interessante que ele fala, olha, vocês serão odiados por isso. A igreja do Senhor, ela é odiada por isso. Né? O inimigo trabalha para derrubar a igreja do Senhor, o inimigo trabalha para que o mundo não conheça o amor de Deus, para que o mundo não conheça o que Cristo é a solução. Então, João fala exatamente sobre isso. Então, olhando para o texto que a gente está lendo, que a gente está quase finalizando aqui a nossa aula, eu queria ainda destacar aqui, amados, aquilo que ele fala a partir do verso 14 e 15. Alguém leia para mim, vai. Versos 14 e 15. Capítulo 3. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Gente, forte o negócio aqui, né? Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Olha o que ele fala. Né? Ele está aqui fazendo referência ao amor de Deus em nós e pela instrumentalidade de nós para as outras pessoas. Agora, se eu não amo, se eu odeio, né? Eu sou como um assassino. João, ele é muito claro nesse sentido, ele pega pesado nesse sentido para mostrar para a gente o quão a palavra de Deus ela é muito clara e evidente. Não existe meio termo. Ou você é salvo, ou você não é salvo. Ou você ama, ou você não ama. E quando você entende isso,
você vai compreender a razão pela qual o Senhor veio a este mundo para nos ensinar novamente. E eu gosto muito de pensar, eu sempre digo isso, que o Senhor Jesus veio ao mundo para nos ensinar novamente a sermos filhos de Deus. O que Jesus veio fazer? É claro, Jesus morreu, né? Ele verteu seu sangue para nos purificar de todo o pecado, né? À medida que eu os reconheço. Mas Jesus, nessa caminhada dele para conosco, o que ele faz? Ele vai nos ensinar a maneira como a gente deve viver, né? Por isso que ele traz esta ideia para a gente aqui. Por isso que João destaca isso para a gente. Ou seja, é importante a gente pensar que a gente não pode pensar em salvação, a gente não pode pensar em sermos cristãos se a gente não amar. Se a gente não viver o fruto desse amor para com as pessoas, se eu fizer a acepção de pessoas, se eu fizer o meu grupinho, esse é meu grupinho, é esse que eu amo, o resto eu não estou nem aí. Para não dizer eu quero que se dane. Né? O resto eu não estou nem aí. A palavra de Deus não nos fala isso. Né? Jesus deixou muito claro nas suas parábolas, olha, aqueles que se achavam religiosos olhou para aquele homem caído e nada fez por ele. Ele passou o samaritano, que eles não estavam nem aí para os samaritanos e nem consideravam o samaritano como pessoas dignas de estar no meio da sociedade, foi a pessoa que ajudou aquele homem caído. Os irmãos lembram da história. Quem é o seu próximo, então? Né? Então é importante a gente considerar aquilo que o João está dizendo para nós, irmãos. João, ele é muito claro no sentido de demonstrar que a nós cabe a responsabilidade não só de amar, mas revelar esse amor de Deus para com as pessoas. E se não fazemos isso, como diz a própria palavra do Senhor, nós seremos pelo Senhor cobrados posteriormente. Então, o que João está falando é exatamente isso, ou seja, é importante considerarmos aqui a nossa atitude, ou a falta dela. A nossa atitude de amor revela que somos filhos de Deus, e a nossa falta de atitude revela que nós somos como aqueles que são assassinos, e assassino não vai entrar no reino dos céus. Então, é importante destacar isso, ou seja, assassino é aquele que despreza a própria vida. Quem é assassino? Aquele que despreza a vida, aquele que não tem amor à vida. Eu não sei se vocês já passaram pela péssima experiência, é uma experiência muito ruim, de um assalto à mão armada, de um meliante o alcançar de uma maneira muito ruim. Gente, isso é terrível. Isso é terrível. Eu já vivi algumas experiências assim. Infelizmente, já vivi. Né? Eu já vivi isso em um sequestro na minha casa, muito difícil. Né? Estou aqui compartilhando com os irmãos uma experiência muito ruim. Né? Um sequestro na minha casa, de aquela coisa que você vê em televisão, de 4, 5 horas dentro da minha casa, de pressão psicológica. E sabe uma das coisas que passou na nossa cabeça na época, isso há muitos anos atrás, com todos os filhos dentro de casa, esposa dentro de casa, família inteira dentro de casa amarrada. Bom, enfim, uma das coisas que passou na minha cabeça naquele momento, e eu louvo a Deus pelo livramento, é que há pessoas que estavam ali armadas, apontando as armas para nossas pessoas, elas não têm amor nenhum à própria vida. Eles ignoram o valor da vida. Esses são assassinos. Esses são assassinos. E aí, né, eu estou contando a história porque Deus é livramento. E o nosso grande livramento, naquele período, né, em que eles procuravam muito dinheiro dentro da nossa casa, achando que a gente tinha muito dinheiro, eu nunca tive muito dinheiro. O que eu tenho é aquilo que o João fala, dinheiro eu não tenho, o que eu tenho eu lhes dou, né? A minha fé é o meu amor. E o que eles acharam dentro da nossa casa foi muita Bíblia, e acabaram encontrando as camisetas, aquelas camisetas amarelas que a gente tem da Cristolândia, né? E quando eles viram aquelas camisetas, eles perceberam que estavam no lugar errado. A gente tinha acabado de sair de uma campanha de missão na igreja, né? E nós estávamos com algumas camisetas em casa e eles revirando tudo. Eu estou contando essa experiência aos irmãos.
E eu me lembro que quando eles pegaram as camisetas, eles viram nossas Bíblias, tá? Falando, gente, mas a gente não tem nada, né? E aí, quando eles reviraram nossos armários, nossos guarda-roupa, eles acharam as camisetas dentro de um saco que a Eulélia tinha guardado, porque a gente tinha acabado de vir de uma campanha de evangelização no bairro, e a gente vestia as camisetas para sair, os amarelinhos, como nós somos conhecidos como batistas, né? E eles encontraram, mas o que é isso aqui dentro desse saco? Eles acharam que tinha dinheiro dentro do saco. E quando eles foram tirando, viram as camisetas, só Jesus Cristo salva, Jesus é a esperança. E aí um deles ligou para um que estava do lado de fora da casa fazendo guarda enquanto eles nos roubavam, dizendo, olha, a gente está no lugar errado, vamos embora. Né? Levaram tudo que tinha que levar, mas preservaram o que a gente tinha de mais precioso, que é a própria vida. Mas o que eu quero dizer com isso é aquilo que o João está dizendo. Quando João fala de assassino, João está considerando aqui a falta de amor que as pessoas têm e desprezam pela própria vida. Então, por isso que João fala, vocês são assassinos. Quando que nós nos tornamos assassinos? Quando deixamos de amar, quando Deus amou, como Deus nos amou, às pessoas. Às pessoas. Indistintamente. E é isso que eu gostaria que você pensasse, vocês que estão pensando aqui em João junto comigo, João, o apóstolo do amor. Gente, se a gente está estudando João, apóstolo do amor, é de amor que João vai falar. Então, ele fala sobre isso. Cuidado para que vocês não sejam assassinos e não possam herdar o reino dos céus. Versos, para a gente ir para o final, versos de 16 a 18. Alguém leia para nós aí. Vamos lá, 16 a 18. Para a gente ir para o finalzinho. 16 a 18? Quem lê? Nisto conhecemos, Ezequiel. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, devendo seu irmão em necessidade, fechar os olhos, o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ações e em verdade. Não amemos de palavras, né? O que o João está dizendo aqui? Que o amor de Deus em Cristo Jesus, em nós, ele precisa ser evidente. Talvez morrer, né? João fala aqui, né? Morrer um pelo outro, talvez a gente não faça, né? Até porque Jesus já morreu em nosso lugar, em nosso favor. Talvez a gente não faça, mas a gente precisa aprender que nem sempre morrer é na forma literal. O que o João pode estar querendo nos dizer nesse sentido, amados, é no sentido da gente fazer morrer o nosso próprio eu em detrimento do outro. Para pensar um pouquinho nisso. Né? Ele fala, olha, se alguém tiver, vamos lá, verso... Não, nisso conhecemos o que é o amor, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Como que a gente dá a nossa vida pelos nossos irmãos? É no sentido de deixar o seu eu de lado em detrimento do outro. A gente pode pensar nesse sentido. Talvez você não vai lá, pode deixar que eu morra no teu lugar. Não é isso que o termo em si quer nos dizer. Mas o que João nos traz aqui como evidência é exatamente o negar-se a si mesmo. O deixar de fazer aquilo que eu, né, em detrimento de você. Né? Aquilo que o próprio Jesus disse, olha, aquilo que você quer que os outros te façam, faça você. Ele fala, faça você. Jesus fala, aquilo que você quer que os outros te façam, faça você. Né? Então, o que o João está dizendo é exatamente isso. Jesus, ele morreu por nós. E nós precisamos morrer uns pelos outros. E a ideia aqui é a ideia do quê? Do poder negar a si mesmo em razão do outro. O poder fazer algo, olha, eu vou deixar isso de lado em detrimento aqui do nosso diácono Ezequiel aqui. Eu vou deixar aqui de fazer algo em detrimento da Juliana, eu vou deixar de fazer algo em detrimento da irmã Esther, da Elaine, da Eliana, né, do Rafael. Por quê? Porque isso é a demonstração de que eu estou abrindo mão daquilo que eu poderia trazer como contentamento para mim, em detrimento do outro. É aquilo que a gente aprende nos relacionamentos, é aquilo que a gente aprende, inclusive, no próprio casamento. Qual é o nosso papel no casamento para quem é casado? Qual é o nosso papel no casamento? O nosso papel é fazer a pessoa que está ao nosso lado feliz. Então, se você faz ela feliz, consequentemente, ela também, a recíproca é verdadeira, ela tem o papel de lhe fazer feliz, ou seja, aquilo que Cristo falou, isso é amar.
e se amar. Eu vim para que vocês tenham vida. Ou seja, Jesus deu a sua vida em detrimento da nossa vida. Então, o que João traz para nós aqui nesses versos é exatamente esse sentido. Ou seja, então não adianta eu só falar. Eu preciso viver isso. Por isso que o verso 18 é muito enfático. Não ame apenas de palavra. Ah, gente, como é fácil amar de palavra, né? Você quer ver um negócio complicado? Eu, enquanto pastor de igreja, uma das coisas que eu gostava muito de fazer é convidar os irmãos a olhar para o lado e dar um abraço no irmão. As pessoas tinham, às vezes, dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque, às vezes, amados, nós escolhemos o lado que a pessoa que a gente quer do nosso lado. Né? E aí eu falo assim, mas não quero que você abrace o irmão do seu lado, eu quero que você se movimente, que você saia do seu lugar e vá abraçar aquele irmão lá no fundo da igreja. Né? Por quê? Porque, por vezes, nós não queremos abrir mão daquilo que me satisfaz em detrimento do outro. Então, quando a gente fala de amar, a gente não pode falar apenas de palavras, mas com atitudes que revelem isso. O pastor Aracá, que ontem pediu uma coisa muito interessante. Olha, ora pelo seu irmão do lado. Olha, hoje eu vou fazer diferente. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente para orar por você. Você vai escolher uma pessoa, né? E você vai orar por ela, né? Gente, isso é demonstração de amor. Mas não adianta orar lá pela pessoa que está ao seu lado, que é a pessoa. É procurar alguém e orar por ele. Deixa eu orar por você. Né? Deixa eu orar por você. Né? Deixa eu poder falar com Deus e colocar você diante do Senhor. Isso é algo que tem a ver com aquilo que o João está dizendo aqui. Então, quando a gente olha as palavras de João, no capítulo 3, a gente percebe isso. Então, nós não podemos apenas dizer, nós precisamos fazer. Vamos lá, versos 19 e 20. Vou ler aqui. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que nosso coração e sabe todas as coisas. Versos 19 e 20, João, ele fala sobre o quê? Sobre a fé que a gente precisa ter em nosso coração e ter tranquilidade com relação a isso, né? A fé que declaramos em Cristo, né? Por quê? Porque é Deus que aperfeiçoou essa fé em nós por meio dele. E o Senhor conhece o nosso coração, né? O Senhor conhece o nosso coração. Então, é importante dizer isso, amados, que o Senhor também conhece as nossas falhas. Né? Quando João fala, quando o nosso coração nos condena, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. A ideia de todas as coisas aqui tem a ver com as nossas falhas. Mas Deus conhece você e sabe quem você é. Se você amar como Ele espera que você ame. E, indo para o final, versos 21 e 22, não que sejamos impecáveis, né? João vai dizer aqui, amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e que o amemos uns aos outros como ele nos amou. Versos 21 e 22. E aí João ele fala exatamente algo que é importante para a gente. A gente não é, como a gente já disse anteriormente, o próprio João falou, a gente não pode pensar que a gente não peca, ao contrário, a gente é sensível ao pecado. E por ser sensível ao pecado, a gente precisa buscar no Senhor a confiança no amor dele que nos aperfeiçoa para que a gente não peque. Para que a gente não peque. Ou seja, a gente precisa buscar no Senhor o caminho para que a gente viva uma vida que agrade a Ele. E como que eu vivo uma vida que agrade a Ele? Obedecendo a sua palavra, observando a sua palavra. Né? Eu guardei a sua palavra no meu coração, disse Davi, para não pecar contra ti. Então, é importante a gente considerar isso. E para finalizar, João ele termina dizendo o quê? Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Lembra-nos, né, a descida do Espírito Santo de Atos capítulo 1, que o Senhor nos falou. João, ele vai terminar esse capítulo mostrando para a gente como é importante obedecer a Deus, como é importante
colocar Deus em tudo e para tudo em nossas vidas. Como é importante a gente pensar sobre essa questão, né? Por quê? Porque a gente precisa, como eu disse aqui, observar, ou seja, a gente precisa crer, mas não só crer, a gente precisa amar aos outros como o Senhor nos ensinou, como de Cristo nós aprendemos. Sendo assim, amados, nós seremos, como diz a própria palavra do Senhor, aprovados nesse teste. Afinal de contas, nós vivemos aqui uma grande provação todos os dias. E o que mais importa é que, ao final, a gente seja aprovado. Aprovado por quê? Porque o amor de Deus, a justiça do próprio Deus está manifestada em nós, e quem nos capacita a viver tudo isso é aquilo que o próprio João falou, é o Espírito Santo dele que habita em cada um de nós. Eu queria destacar aqui, né, no finalzinho aqui, nesses minutos que a gente tem, exatamente sobre o que João ele quer enfatizar para nós, o como é importante a primazia do amor de Deus primeiramente em nós, né? E ele vai falar isso um pouquinho mais à frente, mas como é importante a gente pensar que Deus nos amou primeiro, tanto que nos amou, e espera que a gente tenha confiança nesse amor e nos propósitos eternos dele para a nossa vida, né? Eu queria destacar que João espera que a igreja do Senhor, os crentes daquela época, isso também é importante para nós hoje, que a gente não deixe que ninguém nos engane, que não tenhamos como fundamento para nossas vidas palavras que massageiem o nosso ego, a nossa vida cristã. Tem muita gente preocupada aqui com a ideia do, ai, olha que como é bom ouvir essa mensagem, ai, que mensagem maravilhosa. Às vezes nós estamos tão preocupados em ouvir mensagens maravilhosas, mas não estamos preocupados com a mensagem que nos incomoda, que nos tira da nossa zona de conforto. E quando a gente pensa nisso, João está trazendo exatamente essa mensagem para nós, né? João está pedindo à igreja que não se acomode, que esteja atenta para que ela não seja dissolvida pelo mundo que está pronto para tragá-la. João deixa claro isso para nós aqui. Então, quando a gente pensa aqui nas heresias que estavam no meio da igreja naquele período, precisamos pensar também nas heresias que ainda se fazem presente em nossos dias. E isso, amados, a gente só pode combater fazendo o que os irmãos estão fazendo, estudando a palavra de Deus. Mas não só estudando a palavra de Deus, vivendo a palavra do Senhor. Se ela é luz para o nosso caminho, eu preciso trilhar por esse caminho, considerando que ela está iluminando os meus passos para que eu não caia. Que é o que João está dizendo para nós. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem. O grande enfoque da palavra de Deus em toda a sua história, desde o Velho Testamento, são duas vertentes. A obstinação do homem, o homem é obstinado, e a obediência a Deus. A gente só precisa saber de que lado que a gente está. De que lado que nós estamos. A obstinação, amados, nada mais é do que cegueira, tá? Eu não consigo enxergar aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Eu não consigo enxergar aquilo que o Senhor espera que eu faça. Obstinado, obstinação. Eu estou tão cego naquilo que eu quero, naquilo que eu vejo, que eu não consigo enxergar aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor espera de mim. Então, eu costumo dizer que a gente só tem dois lados. O lado da obediência ao Senhor ou o lado da desobediência ao Senhor. Então, a igreja do Senhor hoje vive esse dualismo. E a igreja precisa estar atenta para viver em obediência ao Senhor. A desobediência está escrito na Bíblia o que resulta, e a gente já percebeu isso ao longo de toda a história do povo de Israel. E o Senhor, mesmo diante disso, o grande amor e a misericórdia dele sempre esteve presente, buscando nesses homens a redenção. É a mesma coisa hoje. O que o Senhor espera? Que a gente viva uma vida de obediência, né? E
É deste modo que o mundo vai conhecer o amor de Deus. E o Espírito Santo do Senhor é aquele que vai nos capacitar para esse grande propósito. Caso contrário, amados, não daremos lugar para que o Espírito Santo do Senhor nos use conforme a vontade dele. Não daremos lugar para ser o vaso novo, né? Não daremos lugar para que o Senhor quebre as nossas vidas e faça tudo de novo, né? Não entenderemos a palavra do Senhor como o próprio Nicodemos não entendeu naquele passado, em que Cristo disse: é preciso que você nasça de novo. Amados, o nascer de novo para nós requer que sejamos filhinhos, que sejamos pais, que sejamos jovens, né? Dentro do contexto do crescimento espiritual. Então, que esse período que a gente vai passar junto aqui, os irmãos não durmam na minha aula, viu, Eliane? Né? Não durmam na minha aula, né? Tô brincando, né? E que a gente possa juntos crescermos um pouquinho na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Obrigado, gente. E Eu não dormi, viu? Tô brincando aqui. Não deu para dormir mesmo, não tinha como. Foi muito Semana que vem a gente vai para o capítulo 4 e 5. Obrigada, pastor. Acho que todos concordam que foi uma excelente aula, né? Muito boa, muito boa. Essa aula de advertência, de conhecimento da palavra de Deus e que nós possamos realmente amar nossos irmãos. Tudo isso que nós aprendemos, pastor. Quando a gente fala do anticristo, né, sempre tem a sensação de falar do apocalipse, né? Mas aqueles que negam a Cristo são anticristo, né? E exatamente. Uma coisa que eu aprendi, né? Você sempre leva a palavra anticristo para o apocalipse. Aqueles que estão negando a Cristo são anticristo. Muito legal, pastor. Muito obrigada. Acho que fomos bastante satisfeitos hoje, estamos bem. A aula passou rápido, né, Eliane? Bem rápido. Bem rápido mesmo. E desejar uma semana feliz para todo mundo. Pastor, já tá bom, pastor? Essa mão aí já tá bem? Tá nada, tá inchada ainda, irmã. É? Quarta-feira tem médico. Quarta-feira tem médico, vamos lá. Então tá bom. Feliz semana para todo mundo, boa noite, bom descanso para todo mundo. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Deus abençoe, amados. Deus abençoe. Amém, pastor. Amém. Tchau, tchau, gente. Até mais. Até segunda que vem.